Salve! Nesse vídeo eu quero apresentar o roteiro do exame neurológico. Essa é uma proposta, de uma sequência das etapas do exame neurológico. Não quer dizer que seja o único jeito, a única sequência correta. Na verdade, é uma forma de sistematizar o exame que a gente acredita que é bem lógica e útil, principalmente no período de formação, na fase de formação do estudante de medicina. Então, a gente começa, em geral, o exame pelo nível de consciência, ou a gente pode chamar simplesmente de consciência. Aqui a gente pode aplicar algumas escalas para determinar o nível de consciência, como a escala de coma de Glasgow, que é bem conhecida de todos, ou a escala de Ford, que é utilizada mais nas UTIs, ou as escalas de sedação e agitação. Se o indivíduo está consciente, a gente pode tentar acessar o conteúdo da consciência desse indivíduo, que a gente se refere às vezes simplesmente como cognição, como está a cognição desse indivíduo. A cognição é composta por várias funções cognitivas, como memória, linguagem, cálculo, capacidade de abstração, enfim. Aqui a gente também tem vários instrumentos que nos ajudam a sistematizar esse exame cognitivo. Por exemplo, o mini-exame do estado mental, ou mini-mental, o MoCA teste, o teste do relógio. A gente tem vários instrumentos validados e úteis para esse exame. Passando para a parte do exame somático propriamente dito, em geral a gente começa com o exame do equilíbrio, que pode ser subdividido no exame do equilíbrio estático, que é como o indivíduo fica de pé. E aqui nessa etapa, a gente pesquisa um sinal, que é um sinal clássico do exame neurológico, que é o sinal de Romberg. E o equilíbrio dinâmico, que é o estudo da marcha, como o indivíduo anda. O equilíbrio ele é modulado por vários sistemas, como, por exemplo, a propriocepção, o sistema vestibular e o sistema cerebelar. E depende também da força dos sistemas envolvidos com a movimentação, com a execução do movimento, como o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Então, uma alteração do equilíbrio pode ser secundária a uma alteração em qualquer um desses sistemas. Então, faço um parênteses aqui para a gente entender que é todo o contexto em que está inserido o exame neurológico. A gente tem que colocar os achados no contexto. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme a gente vai passando as diferentes etapas do exame neurológico. Então, a gente começou com consciência, cognição, depois o exame do equilíbrio estático e dinâmico, e aí a gente parte para o exame da velocidade de movimento. Nos vídeos anexos, a gente tem a demonstração disso, então a gente faz com abrir e fechar os dedos bem rápido, abrir e fechar as mãos, e nos membros inferiores você pode pedir para o paciente bater os pés bem rapidamente. De novo, vários sistemas estão envolvidos com velocidade de movimento, como o sistema piramidal, os gânglios da base, ou o sistema extrapiramidal, o sistema cerebelar, todos podem reduzir a velocidade de movimento. Então é um teste bem sensível, mas pouco específico para as alterações motoras, mas bastante útil, com alta sensibilidade para alterações. Aí a gente parte para o exame da força, propriamente dito, em que a gente pode fazer o exame da força vou chamar aqui de oposição, em que você está comparando a força do paciente com a sua força, e as manobras deficitárias, na qual você pede para o paciente assumir determinada postura e ver quanto tempo ele consegue manter aquela postura. Então, nos membros superiores, a gente faz a manobra dos braços estendidos, no qual o indivíduo fica com os braços estendidos por pelo menos 1 minuto, às vezes 2 minutos, e a gente observa se há assimetria da queda e como que esse membro superior cai. Se você fizer com as palmas da mão para cima, tem um sinal que é o sinal do desvio pronador. Então, um desvio em pronação, em que o indivíduo vai apresentando uma pronação inicial. Isso é um sinal bem sensível para lesões piramidais. Nos membros inferiores, as duas manobras clássicas são as manobras de Migazzini, em que o indivíduo flete as pernas em decúbito dorsal e mantém elas assim fletidas durante 1 minuto, pelo menos, e em decúbito ventral, que é a manobra de Barré. Depois disso, a gente parte para o exame da coordenação, que também pode ser dividida em... deixa eu fazer só um comentário aqui sobre o exame da força. A gente gradua a força de 0 a 5. Deixa eu colocar aqui do lado. De 0 a 5. 5 é a força normal.
E 0 é o indivíduo que está plégico, que não move nada. Então, 1, 2, 3 e 4 são indivíduos que estão com fraqueza de algum grau. Voltando ao exame da coordenação, a coordenação pode ser subdividida em coordenação axial, em que é a coordenação do eixo, né? Sobretudo relacionado com a manutenção da postura. Então, a gente percebe que o exame da coordenação axial também está muito envolvido com o exame do equilíbrio, que a gente já fez lá em cima. Mas aqui a gente realiza algumas provas, né, como as manobras de Babinski, que são algumas manobras para testar a coordenação axial. Também questões relacionadas com a modulação da voz e a movimentação dos olhos estão envolvidos com a coordenação axial, mas essa parte da movimentação dos olhos e da regulação da voz, a gente em geral reserva para o exame dos nervos cranianos, que vai vir mais à frente. E a gente tem a coordenação apendicular, que é a coordenação dos membros, que a gente tem diversas provas aqui que nos auxiliam, como as provas índex-nariz e índex do examinador, índex, a realização da manobra da pesquisa da diadococinesia. Enfim, a gente está buscando aqui no exame da coordenação se o indivíduo apresenta alguma incoordenação ou alguma ataxia, né? Se tem dismetria, decomposição do movimento, disdiadoccinesia, são todos sinais de que há alguma incoordenação. Percebam que toda essa parte aqui que eu vou circular, isso aqui é o que a gente pode chamar de motricidade voluntária, que é a movimentação que é regulada pela nossa vontade. Continuando o exame neurológico, a gente passa por... Então, deixa eu anotar aqui. Isso aqui é motricidade voluntária. E continuando o exame, no nosso roteiro aqui, a gente parte para o exame da motricidade, sem espaço, mas da motricidade involuntária, em que eu tenho o exame dos reflexos, que são superficiais, ou reflexos cutâneos, né? E os reflexos profundos, ou reflexos osteotendíneos, ou reflexos miotáticos, que nos ajudam, sobretudo, na diferenciação se é uma lesão do neurônio motor superior ou neurônio motor inferior, uma lesão no sistema nervoso central ou periférico. Continuando, a gente parte para o exame do tônus, que é o grau de contração involuntária e contínua dos nossos músculos. E a gente tem a possibilidade de pesquisar aqui o balanço passivo dos membros e a mobilização passiva das articulações. E a gente tem dois tipos de alteração básicos. Uma hipertonia, em que você tem aumento do tônus, uma hipotonia, quando você tem uma diminuição do tônus. A hipertonia, por sua vez, é dividida em hipertonia elástica ou espasticidade e hipertonia plástica ou rigidez. E a hipotonia é também às vezes referida como flacidez. Outra parte é a observação aqui se há movimentos involuntários, como tremor, coreia. Então, a gente vê que essa aqui é uma parte da motricidade, que é a dita motricidade involuntária. Continuando, a gente tem o exame da sensibilidade. Então, a gente saiu da parte motora e agora está examinando a sensibilidade, que a gente subdivide em sensibilidade superficial. Esse é um termo clínico, né, que a gente utiliza. Ele tem restrições do ponto de vista anatômico e fisiológico, mas os neurologistas se referem assim. E assim, o que é a sensibilidade superficial? É o exame da dor, da temperatura e do tato. E em vídeos posteriores a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. E a sensibilidade profunda, que é a vibração e a propriocepção. E a última etapa aqui do exame neurológico, que é a pesquisa ou exame dos nervos cranianos, que são em 12 pares, né, do primeiro ao 12º par. Também em vídeos posteriores a gente vai entrar em mais detalhes. Então, só para recapitular, ficou um roteiro aqui, espero que a gente consiga entender. Então, o roteiro do exame neurológico, a gente começa com o exame da consciência e da cognição. Depois a gente parte para o exame da motricidade voluntária, em que eu tenho equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, velocidade de movimento, força por oposição, manobras deficitárias e a coordenação axial e apendicular.
Depois a gente examina a motricidade involuntária, que consiste na pesquisa dos reflexos superficiais e profundos, o exame do tônus e a observação de movimentos involuntários. Depois a gente parte para o exame da sensibilidade superficial e profunda, sendo a sensibilidade superficial o exame da dor, temperatura e tato, e a sensibilidade profunda, vibração e propriocepção. E, por fim, o exame dos nervos cranianos, do primeiro ao 12º par.